Alô? Bom, pessoal, então vamos começar aqui o Astronomia Meio-Dia. Vou aqui apresentar o Daniel. O Daniel, ele fez mestrado, doutorado aqui no IAG em astronomia. Ele passou um ano também no doutorado na França, em Nice. Aí ele vem trabalhando no pós-doutorado com instrumentação em astronomia, né, passando um ano no Observatório Europeu no Hemisfério Sul, o ESO, e ele vai falar hoje aqui para a gente sobre os enormes telescópios. Então, bom dia, boa tarde, pessoal. Obrigado por terem vindo. E a primeira pergunta é: quem aqui está no primeiro ano da astronomia ou não é de exatas? Não, ou os dois. Assim, eu só queria dizer que é isso, que essa apresentação foi pensada em vocês, aos ingressantes da graduação em astronomia ou quem não é astrônomo. Espero que quem é mais macaco velho da astronomia também aproveite e goste. E eu vou falar sobre isso, espiando o céu com enormes telescópios, que, como parte do meu pós-doc que o Henrique falou, é desenvolver instrumentação para um desses grandes telescópios, que é o GMT. Então, o subtítulo que estava na divulgação é Como são as observações profissionais e o que esperar dos futuros telescópios gigantes. Mas, na verdade, é um desafio, porque é pouco tempo e eu quero combinar uma visão de gerência dos observatórios com a ciência que é feita, né? E destacando que são observatórios em solo. Tá? Então, esse é o aviso legal. Então, por que grandes telescópios? Bem, todo mundo aqui acho que gosta de astronomia e tem uma série de fenômenos que a gente pode ver a olho nu. Né? Essa triangulação aqui ocorreu não faz muito tempo. Né, por exemplo. E é claro, com o nosso olho, a gente acessa uma parte do céu. Por exemplo, aqui, bem, num céu ideal, talvez a gente conseguisse ver isso a olho nu, mas aqui só está realçada a Via Láctea por conta da fotografia. Então a gente já tem a primeira introdução aqui no caso de que a tecnologia nos faz ver mais longe. Né? E, bem, associado com isso, acho que é sempre bom lembrar rapidamente, né, o problema da poluição luminosa. Né? Então, quando a gente está no ambiente urbano, a gente consegue acessar muito poucas estrelas e em condições sem poluição luminosa, a gente vê o céu dos gregos, né? O céu da antiguidade. Então, essa discussão, por que grandes telescópios, está resumida nessa tabela. Na verdade, toda a apresentação está resumida aqui. É meio frustrante isso, mas espero que vocês vejam a beleza disso. O que é essa tabela? É uma contagem de estrelas. Então, no primeiro, vamos chamando aqui de magnitude -1, porque é a forma que os astrônomos usam de medir o brilho das estrelas. Né? Então, se a gente pega entre ponto menos 1.5 até 0.5, a gente tem duas estrelas. Os astrônomos aqui, quais são essas duas estrelas? Sirius e Achernar, Alfa Eridani. E quando a gente aumenta uma magnitude, a gente já ganha 6 novas estrelas. Quando a gente aumenta outra magnitude, 14. E assim sucessivamente, 71. E aí, entre 5 e 6 é tipicamente o limite visual do olho humano. Então, a gente tem acesso aí em torno de umas 3.000 estrelas, a olho nu, num céu bom. Né? O que é interessante desse gráfico, dessa contagem, é o percentual de acréscimo com a magnitude. Então, se vocês verem aqui, basicamente, a cada magnitude que a gente aumenta, né, a estrela fica mais fraca, a gente tem um fator 300, basicamente, em percentual. É um crescimento, como vocês podem ver aqui, pela magnitude e o número de estrelas, é um crescimento exponencial. Então, esse é o nosso limite do olho humano, e aqui eu diria que é um limite aproximado de pequenos telescópios amadores ou pequenos profissionais.
Então, aqui é o número cumulativo. Com esses pequenos telescópios, a gente já pula de 3 mil estrelas para 600 mil estrelas. E então, a resposta do porquê grandes telescópios está nessa tabela. Quanto mais nossa capacidade de ver a estrela é proporcional ao fluxo coletado. E o fluxo coletado é proporcional à área do telescópio. Então, quanto maior o telescópio, eu vou passar de 600 mil estrelas. E aqui essa seta está tentando indicar os telescópios atuais, de 8, 10 metros, que eles têm acesso aproximadamente a 1 bilhão de estrelas. E se a gente aumenta algumas magnitudes, esse 1 bilhão já vira 27. E isso aqui, essa tabela para na magnitude 20. Vocês podem ver que aqui esse número é fixo, porque aqui é uma extrapolação. Tá? Então, daqui para baixo, esses números são extrapolados, porque a gente não tem um censo tão detalhado do céu assim. Né? Mas é só para enfatizar que a gente chega na escala de bilhão, indo para esses telescópios gigantes. E aqui, então, para refletir essa ideia de uma maneira bonita, isso aqui é o Hubble Ultra Deep Field, né? Ou a extensão do Deep Field, que é aquela ideia, para quem não conhece, que apontou-se o Hubble por pelo menos 30 horas para uma região que não se via nenhuma estrela, e depois de 30 horas e análise de dados, 30 horas por filtro, né? Aqui tem 4 filtros, se eu não me engano. Esse é o resultado. Então, são galáxias primordiais, que para o Hubble, que tem uma certa área de telescópio, a gente vai falar disso depois, demorou 30 horas, mas se a gente aumentar a área coletora, mesmo com a atmosfera, pode reduzir esse número e etc. Então, há muita coisa para ser explorada do universo. Então, onde ficam esses grandes telescópios? Onde ficarão os próximos? Né? Então, dentro da caixa. Né? Se a ideia de vocês era essa, vocês estão certos. Você fica num lugar isolado, alto da montanha. E o astrônomo vive aqui solitariamente, poeticamente. E vocês veem que isso aqui é o mar de nuvens. Por quê? Porque existe um fenômeno da atmosfera chamado camada de inversão. Então, se a gente considera a temperatura nesse eixo e a altitude aqui, a temperatura vai diminuindo com a altitude, mas chega um momento que ela aumenta com a altitude. Então, em geral, a maior parte das nuvens ficam presas nessa camada, que corresponde a uma camada de 2.000 a 4.000 metros. Tá? Então, se você põe um telescópio acima de 2.000 é bom, e quanto mais alto, melhor. Basicamente é isso. Então, é isso que está aqui. E tem um outro motivo para a gente colocar o telescópio em alta altitude, que é a turbulência da atmosfera. Então, como tem essa camada de inversão, etc., se a gente está acima dela, a gente reduz um pouco a turbulência. Então, o que é a turbulência? Chega a luz da fonte distante, tem camadas convectivas e de mistura do ar quente e frio, está subindo e descendo, e essa frente de onda que vinha bonitinha do espaço, ela fica toda deformada. E aqui é uma observação da Lua, para a gente ter uma ideia. Então, o que acontece quando a gente olha um campo denso de estrelas? Uma imagem que seria assim, no espaço, ela fica borrada assim por conta desse efeito. Então, é outro motivo. Mas então, para que investir tanto dinheiro num telescópio que vai ver turbulência? Né? Assim, só vai ver turbulência. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem do SLOAM, que é o survey que foi feito nos Estados Unidos e no Novo México, e uma imagem do Hubble. Então, por exemplo, nessa imagem você não vê que existe arcos gravitacionais aqui. Né? Então, recentemente, em termos astronômicos, mais uns 20 anos, desenvolveu-se tecnologia para a chamada ótica adaptativa. Então, aqui a gente tem um exemplo do SAM, que é o módulo de ótica adaptativa do SOAR, telescópio de participação brasileira, em que a gente compensa esse efeito da atmosfera, né, a turbulência. É claro, não é uma comparação justa, porque o SLOAM é um pouco menor, mas acho que vocês entenderam o meu ponto. Né? Então, os telescópios, como nascem? Nasce a mãe e vem os filhotinhos e vão crescendo.
Não. São projetos. Projetos, tem uma história, né, por eles. Então, o primeiro telescópio, Galileu Galilei, eu arredondei aqui, 2 centímetros não é 10... 2 polegadas não são 10 centímetros, mas é de 1609, esse é o importante. Aí um marco é o Leviatã de Parsonstown, que é um telescópio que só mexe em declinação, mas foi feito com 72 polegadas, em 1845. E aí, observando, eu tenho quase certeza que a observação nesse telescópio foi feito esse desenho, porque na época não tinha fotografia, né? A fotografia surgiu no final do século XIX. E aqui, bem, a gente chega numa história que culmina no Hubble, que foi lançado em 1990. E a gente vê o progresso do quanto a humanidade avançou aí em, sei lá, 400, 500 anos, né? 400. Bem, quem gosta de pintura, sabe, conhece muito bem de onde é isso aqui, né? Em que pintura famosa aparece essas galáxias? O céu estrelado do Van Gogh. Então, o Van Gogh, ele viu esse desenho que o astrônomo fez e se inspirou para fazer o quadro. Tá bem, outros marcos que eu acho importante nesse crescimento dos telescópios foi o Hooker Telescope, de 100 polegadas, então, para vocês verem por que é importante investir em telescópio. O Galileu, quando observou lá, ele de cara já jogou o geocentrismo para escanteio, porque, bem, existiam boas razões para jogar, mas quando ele observou que Vênus, Mercúrio tinham fases, existiam luas orbitando Júpiter, graças ao telescópio dele, isso são provas, né, são argumentos muito, para um geocentrista, são muito difíceis de refutar. Então, com um telescópio novo, ele já avançou nisso. Esse telescópio aqui foi o telescópio que proporcionou ao Hubble descobrir o quê? A constante de Hubble, ou seja, ele descobriu que o universo está expandindo. Então, quando a gente vê mais no universo, a gente vê novos fenômenos, e o objetivo da ciência é aumento do conhecimento. E depois, por muito tempo, foi o maior telescópio do mundo, o telescópio de Hale. Aqui é o Monte Wilson, bem pertinho do centro de Los Angeles, lá. Esse aqui é um pouquinho mais ao sul, entre Los Angeles e San Diego, Monte Palomar, 200 centímetros. E o Hubble foi lançado em 90, como eu falei. E são projetos caros. O James Webb, que está previsto o lançamento para o ano que vem, custou nada mais, nada menos que 8 bilhões de dólares. O Hubble, eu botei aqui 2 asteriscos, porque ele foi lançado em 90, só que ele foi mandado míope para o espaço, né? Então, ele só ficou operacional mesmo em 93, que eles corrigiram. Mas, corrigido da inflação, ele custou 2,7 bi. Então, em 1986, que eu peguei essa informação do orçamento dele, era 1,2, eu corrigi. O GMT, para vocês terem uma ideia, está orçado entre 1 e 1,3 bi. Então, aqui fica claro, o meu objetivo é mostrar esses números aqui para vocês. Falar que essas coisas são caras. E 2, que é muito mais barato você construir um mega telescópio no solo do que mandar para o espaço. É claro, só chovendo uma olhada aqui para quem não é da astronomia, que a gente precisa de satélite. Precisa mandar observatórios para o espaço. Então, aqui tem a opacidade, né, o quão opaca, o contrário de quão transparente é a atmosfera, né? Então, felizmente, para os raios ultravioletas, ela é completamente opaca, então a gente não precisa se preocupar com radiação danosa às formas de vida. Aqui está o espectro do visível. Vejam que a atmosfera não é 100% transparente, né? É quase, mas não é. A gente tem uns picos no infravermelho, e quando a gente chega lá no rádio, aí fica completamente transparente. Então, meu ponto é, nessas partes de 100%, a gente só enxerga com satélites, né?
instrumentos fora da atmosfera. E isso é importante, porque aqui a gente tem a nebulosa do Caranguejo, né? Cada comprimento de onda lá no espectro eletromagnético, então a gente tem aqui o tamanho da onda, né, ou a energia associada a ela, a gente vai ter acesso a uma propriedade física dos corpos celestes. Então, o que a gente vê então, aqui no rádio, no infravermelho, no visível, ultravioleta, raio-x mole e raio-x duro. Próximo. Tá. E como que é essa história da evolução dos grandes telescópios? Então, aqui além então no eixo X a gente tem a idade e no eixo Y o diâmetro do telescópio, do espelho. Eu não sei se eu enfatizei isso, mas eu só estou tratando aqui de observatórios no solo, no óptico, né? E além da informação do ano de início de operação e do diâmetro, a gente tem as cores que dizem os sítios, né, onde eles estão. Então, os vermelhos Estados Unidos, o azuis Espanha e verde Chile. Então, vocês já podem ter uma ideia de que esses são os melhores lugares para se ter telescópio. Então, como eu disse, o Halley, lá final dos anos 40, ele já tinha quase 5 metros. Depois, o campeão foi um telescópio russo, no início da década de 70, até que os americanos pegaram a liderança de novo com os Keck. São 2 telescópios idênticos, 93, quase na mesma época do Hubble. E aqui, bem, eu acho que esse gráfico foi feito para puxar a sardinha do LBT, né, Large Binocular Telescope, que são 2 espelhos funcionando como um binóculo, né? Mas são 2 espelhos, aqui está somado a coisa. Então, se vocês considerarem um espelho único, o maior telescópio é o Gran Canarias Telescope, GCT. O que eu destaco aqui, bem, os VLTs, que foram 4, né? A gente até poderia somar os 4 VLTs e ganharia, mas foi uma sequência de Gemini, Subaru, VLTs, foram entregues todos em conjunto, né? Assim, pouco tempo de diferença. Tem os Magellan Telescopes, também um par de telescópios no Chile que motivaram o GMT, né? E o nosso SOAR, com a participação brasileira aí no final dos anos 90, começo de 2000. E, bem, outra coisa que eu destaco é que aqui começaram os telescópios grandes dedicados a survey, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse depois, mas a maior parte dos telescópios aqui são observações de regiões pequenas do céu, alvos específicos, né? E aqui é um levantamento sistemático. Então, onde esses bichos ficam pelo mundo? Alguém quer brincar de adivinho aqui? Vamos começar pelo fácil. A gente tem um pequeno telescópio LNA, exatamente, Laboratório Nacional de Astrofísica, sul de Minas. Bem, o Chile eu vou pular, que tem um zoom depois. Alguém sabe o que tem aqui em Porto Rico? Eu falei que eu só estava no óptico, mas aqui eu como que trapaceei. É o radiotelescópio do Arrecibo. Isso, está lá no Porto Rico. Então aqui, o que vocês chutam que seja? Canárias. Ilhas Canárias pertence à Espanha, né, território espanhol. Aqui no cantinho é o GTA, é o telescópio russo, né? Aqui é o SALT, eu não falei muito dele, mas tem um telescópio grande que foi feito foi feito em parceria com os americanos, mas na África do Sul, e ele é um telescópio bem interessante, porque ele não move, o espelho fica fixo e quem move é o instrumento no topo dele. Como o Arrecibo. O Arrecibo também, o espelho, né, a tela, eu não sei, vou chamar de espelho, né, mas
o que reflete a onda de rádio é fixa e o que mexe é o detetor. É o mesmo princípio, só que aqui no óptico. É bem interessante. É aqui. Eu vou passar, senão a gente gasta muito tempo com isso. Bem, aqui acho que todo mundo sabe o que é, né? É Mauna Kea, onde estão os telescópios Keck, Subaru e muitos outros. Né? Aqui, então, são os dois, eu botei em laranjinha, que são os dois históricos na minha classificação aqui. Então, ao norte é o Monte Wilson, é o telescópio de 100 centímetros do Hubble. Ao sul é o Monte Palomar, é o Halley Telescope. Aqui no Arizona a gente tem... como que é o nome dele? Ah, está aqui. Bem, eu já vou mostrar a lista. Mas tem um telescópio grande no Arizona, que eu esqueci o nome. E aqui no Texas tem o Eberly... muito nome, pessoal. Bem, mas tem telescópio... alguns desses cidadãos aqui... eu não estou achando. Bem, alguns desses estão lá no Arizona e no Novo México. Tá, vamos para o Chile. Antes de ir para o Chile. Característica principal de telescópio que vocês vão ver aqui. Espero que vocês vejam aqui. Como é que está, como que é a vegetação onde estão a maior parte desses observatórios? Muito baixa, né? Então, ou seja, o lugar propício para colocar telescópios são em climas áridos, né? Aqui e aqui também. Né? Ele está no oeste da África do Sul, onde que é mais... Então, ou seja, chuva não é amiga de céus limpos. Então, aqui no Chile, ao sul de La Serena, a gente tem o Cerro Pachón, que é onde está o Gemini e o SOAR. Aí, um pouquinho ao norte, é o La Silla, que é o primeiro sítio do ESO no Chile. E um pouco ao norte é o Las Campanas, onde está o Magellan e vai estar o GMT. Aqui para cima, à esquerda é o Cerro Paranal, onde está os VLTs do ESO, e à direita o Cerro Armazores, onde vai estar o ELT. E aqui em cima, bem pertinho de São Pedro do Atacama, o outro radiotelescópio, que é o ALMA, muito bem. Depois eu falo para o seu professor dar um ponto positivo. Tá, e o que é importante... Então, como funciona o observatório? Então, como vocês viram, é isolado. Então, a gente precisa ter todas as instalações de suporte para o astrônomo. Então, aqui é o nosso OPD. E, como eu falei, em vegetação não combina com grandes observatórios. Aí você chega e olha isso. Né? Mas é o que temos no nosso país tropical. Então, a gente tem o telescópio principal de 1,6 metros e os dois telescópios de 60 centímetros. E tem alguns dutos que sugam o ar quente, né, para não causar turbulência no telescópio aqui. A gente tem oficina mecânica, alojamentos, os dois, e a cozinha e oficina. Não, as oficinas estão aqui, mas é estacionamento, e depósito, etc. Então, esse é uma foto não muito antiga, de como, na verdade bem recente, de como está a construção do GMT. Então já tinha estrada lá para os Magellan, eles só adicionaram para esse outro cerro, para essa outra montanha. Eles aplainaram aqui, onde vai construir o GMT, e aqui eles vão ter as oficinas, laboratórios, dormitórios, cozinha, etc. Então esse é os prédios típicos de um observatório. Então, falando dos telescópios gigantes. Eu fiquei muito bravo com o Cássio, porque Cássio Barbosa, outro astrônomo, né, passou aqui pelo IAG, que eu estava fazendo essa apresentação, ele publicou no G1, o maior telescópio do mundo. Eu fiquei bravo, porque o que ele chamou de telescópio é isso aqui. Existe um consórcio de radiotelescópios
para combinar diferentes observações para observar o buraco negro do centro da galáxia, que o Rodrigo Nemen, se não falou, vai falar. Falou ontem, né? Acho que não foi. Então, eu fiquei bravo porque ele poderia falar o maior radiotelescópio do mundo. Né? Falar telescópio. Mas tudo bem, só para fazer um disclaimer aqui. Falando dos grandes telescópios do óptico, então o maior deles será o do ESO. Então, o diâmetro do telescópio principal vai ter 39 metros, com uma área de quase 1 quilômetro quadrado. É coisa grande para chuchu. O segundo, que infelizmente está parado, é o TMT, com diâmetro de 30 metros, uma área de 650. E o GMT, que tem participação nossa, né, da FAPESP, com 25 metros de diâmetro, uma área de 368 metros quadrados. O que é interessante é esse gráfico, que bota a coisa em perspectiva. Como que vai ser o espelho do extra large? Então, aqui. Aqui mostra o tamanho em escala de diferentes espelhos e algumas técnicas de construção. Por exemplo, isso aqui, nesses casos aqui, está mostrando para a gente que são colmeias, na verdade, de pequenos espelhos que ficam juntas por uma técnica chamada ótica ativa. Então, a ótica ativa deforma cada colmeia cada célula da colmeia de um jeito para formar um espelho. E, bem, então, só para passar rapidamente aqui, para a gente ter tempo de discutir outras coisas, a gente tem o de 100 polegadas, o de 200, que eu mencionei lá atrás, esses são os históricos, o telescópio russo, o Gaia, Kepler, que são satélites, o James Webb vai ser assim, o Hubble desse tamanho, que é uma quadra de tênis, para a gente ter uma ideia. Os telescópios Magellan e o GMT, né, o Giant Magellan. E vocês podem ver que desses três gigantes, o GMT é o mais diferente. Ele optou por não usar o sistema de colmeia, mas fazer uma junção de grandes espelhos. Então, cada um tem 8 metros, que é o tamanho típico atual, né? Por exemplo, do Gemini e do Subaru. Então, é isso. Então, como é a pergunta, respondendo a pergunta, são essas duas técnicas para você construir um grande espelho, né, de um telescópio. E, há algum tempo atrás, o pessoal estava empolgado. Assim que surgiu a ótica adaptativa, o pessoal falou, opa, a atmosfera não é mais um problema, então vamos construir um Overwhelmingly Large Telescope, que é esse círculo aqui. Obviamente, ninguém quer pagar por ele, porque é muita grana. Né? Desafio. Mas, quem sabe, depois de fazer esse verdinho aqui, quem sabe eles não pulam para o próximo. A gente está saindo praticamente desse tamanho aqui, ó, do Keck para esse. Né? Então, provavelmente daqui a gente pule para o OLT. Bem, só para botar outro senso de escala nas coisas, né? Esses grandes telescópios são o que o pessoal costuma dizer de obras monumentais. Então, vamos botar eles do lado de monumentos. Então, aqui são os VLTs com alguns ATs, o ELT, os Keck, que são 2, né? TMT, o GCT, né, das Canárias, o Subaru. Esse é o SALT, que eu falei da África do Sul. Esse eu não consigo ler qual é, não lembro. O GMT e o LSST, que vai ser construído em breve também. Então, quem usa os telescópios? Só gente muito esperta? Na verdade, então, quem decide, quem usa são os consórcios internacionais, é quem constrói, quem paga pela coisa. Então, são agências nacionais ou internacionais, como o ESO, o NOAA, né, National Optical Astronomy Observatory. No Brasil, a gente tem o LNA. Isso, agências para astronomia. Tem a agência de fomento científico, a NSF nos Estados Unidos, a FAPESP aqui.
E lá fora é muito comum as universidades terem bem mais grana que a gente. Então, às vezes, a universidade, a reitoria diretamente decide fazer investimento em telescópio. Ou, como a gente também tem o Observatório Nacional, Instituto de Pesquisa, né, o Max Planck Institute da Alemanha, e etc. E qual a fatia do bolo? Quem decide quem vai usar, né? Então, existem dois grandes modelos de divisão. Uma que é proporcional ao capital investido. Então, por exemplo, no Gemini, então, cada participante decide com quanto contribui. E, vamos supor, eu contribuí com 10%. 10% das noites do telescópio funcionando vão ser suas, né? E outra é proporcional ao mérito científico, que é o método do ESO. Então, cada participante entra com uma cota que eles julgam equivalente, e como todo mundo paga essa cota, não se discute, aí todo mundo faz suas propostas e as melhores científicas é que ganham. Então, não há um tempo garantido, enquanto que aqui há um tempo garantido. E quando que se observa? Por favor, não respondam isso. Se observa após você enfrentar uma série de editais, julgamentos, filas. Então, como eu falei, em alguns telescópios existe esse modo de levantamento, que você só espera vir o resultado. E, em geral, quem é parceiro que contribuiu recebe esse dado antes. Depois que você teve um tempo para explorar esse dado, ele se torna público, né? Mas, em geral, os telescópios funcionam com chamadas de propostas, né? Então, a direção do observatório avalia quais instrumentos ou modos do telescópio vão estar disponíveis e faz chamada aos astrônomos. Aí uma comissão avalia quais pedidos vão fazer melhor uso disso, né? E quais novas descobertas poderão ser alcançadas com esse uso. E por que você está pedindo aquele telescópio, aquele instrumento, aquele modo, né? O conhecimento do equipamento é importante porque você também as propriedades, você precisa setar como você quer usar, e você também tem que levar em conta quando que você vai observar pela posição do astro no céu. Então, para quem... isso pensando no pessoal iniciante, né? A Terra gira e a Lusitana roda, né? Então, além de girar no seu próprio eixo, a Terra gira em torno do Sol. E como o que eu tento mostrar aqui o que a gente vê no céu noturno é justamente o que está oposto ao Sol. Então, durante o dia passam essas estrelas no céu e à noite passam essas estrelas no céu nesse momento da translação. 6 meses depois, a coisa inverte. Então, o que você não via aqui, você vai ver quando a Terra estiver aqui. Basicamente é isso. Então, quando você faz o pedido de tempo telescópio, você tem que falar, eu quero observar numa época que a minha estrela esteja à noite no céu, né? E aqui, por exemplo, mostra por que a gente só vê o Órion no verão do hemisfério sul. Porque a constelação do Órion está justamente dado o eixo da Terra, a inclinação do eixo da Terra. A inclinação vai te dizer se é verão ou inverno, né? Então, essa é a disposição de Órion no céu, na esfera celeste. Então, é por isso que a gente só vê no verão. Então, quem opera os telescópios? Não é essa operação. Então, os tempos gloriosos era o próprio astrônomo que ia lá, ou quando o astrônomo era muito famoso como o Hubble, você pagava assistentes, mas você ia lá e olhava. Depois vieram as fotografias, mas a confirmação pelo olho ainda existia, né? E até montando essa apresentação, eu nunca tinha visto, achei uma foto do Einstein olhando um telescópio. E o problema é que hoje a gente vive no mundo da Matrix, então os computadores estão por tudo. Então a gente saiu da fotografia, e o que é interessante na fotografia tem uma limitação química da resolução dela, né? Então, os telescópios antigos, você tinha que ampliar muito o seu céu para ter uma boa imagem, né? Uma boa fotografia. Só que aí vieram primeiro os fotômetros, né? E depois os CCDs que todo mundo carrega no bolso, no celular, que são o contrário, são detetores super pequenos. Então, daqui para cá, todo
o desenvolvimento da ótica do telescópio teve que ser readaptado. Então aqui existia uma magnificação e aqui uma demagnificação, né, nas lentes. E aqui é uma foto do nosso grupo. Espero que não me cobrem direitos autorais. Isso é quem opera os telescópios. Então o astrônomo fica numa sala com computadores e não sabe o que está acontecendo fora dela. Então, para vocês terem uma ideia, esse aqui é o prédio do telescópio grande do APD, de 1.6, e existem no windows, né, sem janelas. Então, você vê como o astrônomo fica concentrado, embebido no seu trabalho. Então, do lado do... Então, tem um telescópio com a cúpula e do lado fica a sala de controle, chamada sala de controle. Então, são computadores. Isso para o nosso observatório no APD. Mas se a gente for lá para o Paranal do ESO, só muda a escala, é a mesma coisa. Então, a gente tem a cúpula. Então, dentro da cúpula tem só o telescópio e os instrumentos. Então, eles têm uma plataforma com os telescópios, os VLTs, e na verdade não saiu nessa fotografia, mas fica aqui do lado direito a sala de controle. Então, tudo está acontecendo lá em cima, no Paranal. Aqui são prédios de escritórios de apoio e a sala de controle fica aqui, no andar de baixo, bem isolado. O astrônomo está operando bem, bem distante. E essas aqui são fotos da sala de controle lá do Paranal. E vocês podem ver que né, mudando a escala, é igualzinho que a gente tem lá no APD. E só um pouquinho mais de detalhes, eles têm 6 baias aqui, 3 e 3. Né? Então, são 4 telescópios de 8 metros, os chamados UTs. Então, tem o UT1, o UT2, o UT4. Aqui o controle do VISTA, que é um survey do infravermelho. E aqui o controle dos interferômetros, que usam aqueles telescópios menores, os chamados ATs. Então, o que o astrônomo vê? E eu já estou ficando atrasado. Quando eu entrei na astronomia, eu achava que era isso que os astrônomos viam quando estavam lá no observatório. Na verdade, muito do que você vai ver vai depender do seu instrumento ou detetor. Né? Então, você pode ter seu olho, ou você pode fazer uma fotografia, né? Uma coisa mais amadora. Ou você pode criar um espectrógrafo com elementos de câmera normal, né? Câmera fotográfica, e comprando um CCD barato, né? Não muito caro. Então, isso é um espectrógrafo. O espectrógrafo está separando a luz por frequência. E ele tem sempre essa cara. Você vai ter um telescópio que vai fazer um foco num ponto, você vai botar uma máscara para esse espectro não bagunçar. Você vai ter um colimador para deixar a luz paralela, vai passar por uma rede de difração, e aí você vai pegar uma câmera, como o CCD é pequeno, essa câmera vai pegar esse feixe paralelo e formar uma imagem demagnificada do que estava aqui. Bem rapidinho. Só que os instrumentos, eles vão explorar todas as propriedades da luz, e eu não posso falar, né, não é a minha proposta falar disso aqui hoje, né, mas então a gente tem um imagiador que pega a posição e intensidade, você pode pôr um filtro. Tal. Tem um espectrógrafo que funciona pela difração da luz, então pode ser multi-objeto, dispersão cruzada, polarização, que é a orientação e intensidade relativa da luz, linear circular, interferometria, que você combina 2 ou mais telescópios e você cria aquelas franjas de interferência do Michelson, né? E tem outros bichos complicados, como o telescópio CTA, que é um interferômetro de intensidade, que ele vê a coerência dos fótons quando chegam, e até para mim é complicado. E, bem, só para falar um pouquinho do tratamento que o astrônomo faz, o que o astrônomo vê lá é uma foto meio chata, é ruído e preto e branco. Então isso aqui é um exemplo lá do Hubble Deep Field, que foi observado 4 filtros, esses 4 filtros foram associados a cores e foi montada essa imagem. Então, lembrando que, vou passar bem rapidinho, porque eu me gerenciei mal aqui. Mas, dá para a gente discutir depois se vocês tiverem interesse. O olho humano, ele detecta a luz de 2 formas, com os cones e com os bastonetes. E tem um cone que basicamente responde no vermelho, um no verde e um azul, e é por isso que a gente usa o RGB nas telas.
Então essa é a resposta de cada um deles. O daltonismo ocorre com distorções disso aqui. Então a gente faz um processo similar de cor, né, para gerar isso aqui. Associa frequências, né, ou intensidades com as cores. Espectrógrafos. Então, o que é importante no espectrógrafo? Bem, ele bem separa a luz. Então, supondo que você tenha linhas de emissão, como nesse exemplo, que é o gás do hidrogênio. Você quer separá-los. Então, muito importante uma propriedade chamada resolução. E por que o astrônomo usa isso? Por exemplo, para identificar elementos químicos. Então, cada elemento químico ele tem uma assinatura única de linhas espectrais. Então, você consegue associar, né, a química da tua fonte celeste. E aqui estão em emissão, mas dependendo das propriedades que estiverem, elas vão ser em absorção também. Então, o que eu quero mostrar agora é que o tamanho do espectrógrafo é diretamente proporcional ao tamanho do telescópio. Então, aqui é o espectrógrafo Cassegrain do OPD. Então, podem ver a proporção. Esse aqui é o espectrógrafo do ESO, vimos, e que para observar um campo grande do céu, na verdade, são 4 espectrógrafos, um do lado do outro. E aqui são os espectros de vários objetos no céu. Só que tem um problemão com vimos de engenharia, e que eu quero chegar na parte final dessa apresentação, que, como eu disse, a Terra gira, a luz está na roda. Como são fendas, o instrumento precisa rodar junto com a rotação da Terra para manter os objetos na fenda. E isso, vocês imaginam, né? A gente quer precisão. A gente quer precisão para poder separar 2 picos. Se a coisa está girando, você tem movimentos mecânicos, essa coisa que estava assim vai misturar e você perdeu tudo que você queria da resolução. Então, estou introduzindo os problemas de engenharia associados. Uma maneira de resolver o problema é usar fibra ótica, que aí, em vez de você girar todo o instrumento, por que eu giro o instrumento? Porque a fenda é sempre perpendicular à orientação da dispersão da luz. Então, toda a rede de difração, tudo tem que girar junto. Mas se você usa fibras, você não tem mais esse acoplamento da fenda com a rede de difração. Porque a fibra é um coletor de luz que entra num cabo, e aí você faz o que você quiser com o cabo. Então, aqui são exemplos de você analisar uma galáxia, você bota vários desses coletores, essas fibras ópticas, e depois você organiza eles no detector, né, como aqui. Só que aqui foi organizado pela posição das fendas, né? E aqui é a posição das fibras que você regularmente posicionou, né? Então, tem vários modos de se organizar isso. E aí você vai ter um espectro para cada ponto, né, chamado cubo de dados astronômico. O espectrógrafo dos gigantes, então, continuando essa ideia do tamanho do espectrógrafo proporcional ao telescópio, aqui a gente tem 8 metros do ESO, e o ESO ele tem 2 sistemas de instrumento. Ele tem o sistema do Cassegrain, que você vai lá e põe um telescópio no fundo do telescópio, e só que ele pode também trabalhar com um espelho que fica aqui, mais ou menos, que joga para instrumentos do lado. Então, cada VLT pode ter simultaneamente 3 instrumentos que durante a noite são trocados. Tá? É muito rápida a troca. Então, nos gigantes, para o TMT e para o ELT foi feita uma estratégia bem similar ao SOAR, que é o chamado foco NASMIF, que é esse foco que o VLT também tem. Você põe então tem o espelho primário aqui em cima, o primário faz foco no secundário que fica aqui em cima, que bate num terciário, e esse terciário joga para os instrumentos, tá? Então não tem ninguém pendurado lá embaixo do telescópio. Então isso aqui é um esquema do TMT, que é similar ao do LT. E para vocês terem uma ideia, esse é o tamanho do espectrógrafo proposto para o TMT. Então, e ainda nesse conceito, toda essa estrutura aqui é circular porque ela gira igual vimos. Então, vocês imaginam, um negócio de algumas toneladas girando e você quer manter a sua precisão lá para o teu feixe de luz não chacoalhar, né? Não mudar mecanicamente. Para o GMT,
como eu falei, o GMT foi bem diferente. Então, uma das implicações da escolha dessa configuração de grandes espelhos é que o foco nas MIF fica bem complicado, além de aumentar o tamanho da cúpula, e aumentando o tamanho da cúpula também aumenta o custo do projeto. Então, são várias decisões técnicas que precisam ser tomadas. Todos os telescópios, todos os instrumentos do telescópio ficam dentro dessa parte entrelaçada aqui. Eu vou mostrar como. Bem, aqui é o track, né, o trilho de azimuth, então o telescópio gira assim, e aqui ele trabalha em altitude, né, nessa estrutura. Então, logo abaixo dos espelhos vem uma seção que fica alguns instrumentos pequenos. Aqui você tem uma ideia da dimensão desses volumes, né? Então, oi? Aqui são os instrumentos pequenos. O GEMAX vai ficar num desses volumes azuis aqui, que já são quase 3 por 3 e 5,5 o volume. Isso porque esse é o projeto atual do GEMAX ficar em um volume só. No início o pessoal estava empolgado e propôs o GEMAX ficar numa região bem maior, em que seriam 4 braços, né, do GEMAX. Mas, por restrições orçamentárias, o atual projeto é um braço só. Então, toda aquela ótica ficou reduzida a que eram 4, ficou reduzida a um só, e ele vai num dos volumezinhos aqui, como eu falei embaixo do espelho. Então, desenvolvendo espectrógrafos. Os espectrógrafos são feitos para durar. Eu copiei isso aqui do Bruno Dias, devia ter posto no slide, mas vou atualizar. Ele trabalha no ESO e ele trabalha com o FORCE. O FORCE foi um espectrógrafo lançado em 1998, e nesse último pedido de tempo, nesse Call for Proposals que eu expliquei antes, foram pedidos 196 noites para ele. Claro que nem todo mundo vai ganhar, mas se for um bom projeto, é algo que pode ficar muitos anos em operação. E bem, e também só para falar que o X-Shooter e Muse são também espectrógrafos. Então, o espectrógrafo é um tipo de análise muito comum em astronomia. Então, como que a gente desenvolve esses bichos grandes, complicados, caros? E uma maneira até requerida pela NSF, a National Science Foundation, é a aplicação de engenharia de sistemas. Então, é um campo multidisciplinar de engenharia de gerenciamento, que foca em como desenvolver e gerenciar sistemas complexos. Então, é muito usado em robótica, aviação, e um exemplo de aplicação de engenharia de sistemas foi o desenvolvimento e agora a operação também da Estação Espacial Internacional. O GEMAX tem seus próprios desafios que a engenharia de sistemas vai procurar resolver, que como eu falei, o VIMOS e o MOB, eles têm um problema de girar. O GEMAX tem um problema de, ao ficar preso, ele sofrer deformação mecânica. Uma coisa é o telescópio está apontando para o zênite, então está tudo retinho. Se ele inclina em altitude, você começa a ter o cosseno, né, a força. Por quê? Porque ele vai estar preso por aqui, né? E então essas deformações vão ter um impacto muito ruim na ótica. Então, só para mostrar, né, a deformação e como a gente espera resolvê-las aplicando hexapods. Então a gente tem controladores que vão ler a deformação e tentar compensar isso mecanicamente para que tudo fique alinhado. Então essas coisas precisam estar alinhadas com todo o desenvolvimento da ótica. Então, aqui a gente tem um especialista de mecânica, aqui a gente tem um especialista de controle, de automação. A gente tem o pessoal desenvolvendo a ótica, avaliando lentes e espelhos, né? Será que cabe? Isso aqui é o volume do GEMAX, e se a gente tenta pôr espelhos, é muito provável que o GEMAX continue na linha de lentes, né? Mas só para dar uma ideia para vocês, todas as disciplinas que estão envolvidas nesse desenvolvimento, e que é um campo multidisciplinar. Então, quem dá a cola do engenheiro óptico, engenheiro mecânico, etc., é a engenharia de sistema. E isso aqui eu devia ter posto antes, perdão, mas é só para mostrar. Então, se a gente tem um IFU, a gente pode ter uma coisa assim, mas quando a gente trabalha com o modo fenda, a gente tem algo assim, né? O GEMAX inicialmente vai trabalhar no modo fenda, então as fendas vão estar aqui nessa parte verdinha. Futuramente o GMTO
vai oferecer não é bem um instrumento, mas uma interface com Manifest, que é um posicionador de fibras óticas, e aí essas fibras óticas vão entrar aqui e funcionar daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então, fazendo um pequeno sumário, os telescópios, os instrumentos são projetos complexos e caros, então o tempo de desenvolvimento deles típico é uma década. Planejamento e parcerias entre diversas instituições são fundamentais. E, no caso de telescópio, tamanho é documento. E são projetos de tecnologia de ponta que envolvem múltiplas disciplinas, ótica, física, engenharias e a cola engenharia de sistemas. Uma vez em operação, o observatório abre chamadas em função dos instrumentos disponíveis e a comunidade científica ligada ao observatório decidirá o que é prioritário e o que não é. Só um parênteses aqui. Quem gosta de filosofia da ciência e Thomas Kuhn é prato cheio, né? A noite de observação inicia-se bem antes, com planejamento dos instrumentos, julgamento dos trabalhos, posição dos astros na época do ano, etc. Existem 2 tipos de observação: a execução do observatório, que é o modo fila. Então, em geral, é alguém do observatório que observa, ou tem em contraposição a execução do astrônomo, que o astrônomo vai lá, o pesquisador vai lá, que é o chamado modo clássico ou visitante. O que o astrônomo vai ver depende muito do tipo de instrumento que ele usa e da ciência que ele quer fazer. Então, as imagens, como eu tentei mostrar para vocês, são feias, preto e branco. Elas só fazem sentido depois de sofrerem uma série de análises. A década de 2020 promete a inauguração desses telescópios gigantes, cujo planejamento já ocorreu e os trabalhos para a primeira geração dos instrumentos já está ocorrendo agora. Então, eu espero que o pessoal aí seja os futuros usuários disso, ou ajude a gente a construir, porque a gente está tentando trazer essa parte de instrumentação aqui para o Instituto. E eu fico por aqui. Obrigado pela paciência. Perguntas? Acho que não precisa do microfone, né? Precisa? A gente está gravando, então. Ah, tá, ok. Eu posso não ter entendido direito, mas, tipo, o senhor tinha dito que tinha que haver a rotação do telescópio, da lente, para compensar o movimento do céu, né? Não dá só para pensar na imagem como uma matriz, tipo, a imagem de hoje como uma matriz de uma parte de uma matriz maior e movimentar a imagem de hoje com o passar do tempo? Em vez de mover o telescópio, mover a imagem. Seria mais fácil? Tipo... Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, é importante ter observações simultâneas, né? Então, assim, você pode tirar vários snapshots e a coisa girando, mas aí o céu pode ter variado e quando você for tentar juntar tudo, não vai dar certo. Se eu entendi bem a sua pergunta. Ah, tá, entendi. Quando você faz a composição das imagens, ela vai ficar bagunçada, né? Não só isso. Ela vai perder propriedades, porque quando ela girou, como que eu vou dizer? Quando você gira, você perde calibrações. Não sei se eu consigo explicar isso de uma maneira fácil. Mas o fato é, quando você está com fibra, isso não é muito problema, desde que você mantenha a coisa centralizada. O problema aqui da fenda é que essa direção tem que estar sempre perpendicular daqui. Porque, imagina, a coisa está girando. Aí uma coisa que está assim, depois fica assim. Aí o espectro não forma mais, né? Mas aqui, como é um fluxo integrado, aí não tem esse problema. Mais perguntas? Daniel, você pode voltar naquela imagem de onde, logo no começo, onde tinha vários telescópios e tinha aquele gráfico do tamanho e do ano que foi construído? Parece que, no geral, tem uma sistemática da maioria dos telescópios estarem na faixa de 6 e 4 metros. Isso aí é uma combinação de fatores, uma situação otimal do tipo, combina preço, o potencial científico, enfim. Olha, eu não sei. O que me parece aqui é o número de novos telescópios construídos aumenta com o tempo. Então, aqui surgiu, por mais de 20 anos, só foi construído um telescópio grande. Aí aqui, você já teve 5. Então, na próxima vez, é como lá as magnitudes, você vai ter um crescimento.
Aí o próximo grande ciclo de construções de telescópio ocorreu quando essa tecnologia de 6 a 8 metros estava disponível. Eu acho que eu diria que é isso, esse boom aqui. É só uma coisa. Se você botasse o tempo em escala logarítmica, talvez a coisa ficasse mais linear, assim, né? Minha intuição. Tá bom. Obrigado. Outra pergunta? Parabéns, Moser, pela palestra. Queria saber quais, assim, a gente está falando aqui dos telescópios que vão ser feitos nessa próxima década. Existe alguma outra expectativa, os que vêm depois, já algumas especulações de outras tecnologias? A única especulação é esse overwhelmingly large telescope. Obrigado. Mas, assim, é importante também situar, isso aqui faz parte de um planejamento maior da comunidade astronômica, que esses telescópios no óptico vão ser complementos, ao James Webb, que vai trabalhar principalmente no infravermelho, e aos surveys, o LSST, Pan-STARRS e outros. Então, eu diria que são 3 nichos, que a observação de cada um desses observatórios vai ser meio que complementar, né? Só isso que, né, nesse contexto, eu comentaria. Ok, vamos agradecer ao Daniel mais uma vez.